Saudações a todos do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano. E vamos falar um pouco mais sobre as testemunhas de Jeová. E vamos falar um pouco aí sobre a chamada luz progressiva, tá? Lembrando muito bem que ainda vou postar alguns vídeos sobre as testemunhas de Jeová, sobre o paraíso na terra. Vou fazer um videozinho, sai dela, povo meu, né? O que mais aí? Eu vou expor o ocultismo das testemunhas de Jeová. Pra quem não sabe, testemunha de Jeová é envolvida com ocultismo. Não as testemunhas de Jeová, aquelas de que bate em porta, não, tá, gente? Mas é o corpo governante ali, a cúpula, tá? Porque a testemunha de Jeová que bate em porta, que vai instalando o reino, não tem nada a ver com o ocultismo, tá? Mas o corpo governante pode, né? Aí vamos fazer um videozinho sobre isso também. E sabemos muito bem que o corpo governante, a torre de vigia, né, ou conhecida como Testemunhas Cristãs de Jeová, é uma religião cristã que já está destronada, já está massacrada, envergonhada, desmascarada. Por quem? Raymond Franz. Gente, para quem não sabe, ele fazia parte do corpo governante, né? Se eu não me engano, ele lá foi expulso porque pegaram ele num restaurante conversando com um desassociado. Aí expulsaram ele, né, e tal. Aí resolveu jogar a merda no ventilador. Ele escreveu lá 2 livros contra a religião. E ele próprio, não que ele deu um tiro no próprio pé, né? Ele jogou a merda no ventilador, literalmente, né? Se der tempo eu vou fazer um videozinho sobre o testemunho de Raymond Franz, tá, gente? E seus 2 respectivos livros, né? Crise de Consciência. E tem mais um lá que esqueci o nome lá, né? Mas tá aí na tela do vídeo aí. A gente vai fazer uma investigação perspicaz aí, tá, gente? Mas concernente ao vídeo que eu vou fazer sobre testemunha de Jeová e ocultismo, esse vai ser pesado. Eu vou colocar até restrição de idade aí, entendeu? Porque o negócio é venenoso, entendeu? Não se trata de testemunha de Jeová, essa que bate porta em porta, que faz visitinha na tua casa. É assim a cúpula, o corpo governante. Você vai ver todos os motivos, tá? Desde a época de Charles Taze Russell, que era um ocultista, sim, até, se não me engano, Rutherford. Mas até hoje você acha uns rastros de ocultismo no meio do corpo governante. Acha, gente, acha. Vou fazer também um vídeo sobre mensagens subliminares nas testemunhas de Jeová, principalmente nas publicações da Torre de Vigia, né? E vou contar minha experiência concernente a essas supostas mensagens subliminares, o que aconteceu comigo, o que os anciãos disseram sobre aquilo que eu estava dizendo, né? E você vai descobrir o porquê de tudo isso. Mas antes de a gente começar nosso vídeo, eu lhe convido você a se inscrever-se neste canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe e solta a vinhetinha. E vamos lá para mais um estudo aqui no canal do Emissário Cristiano, Despertar de Consciência e Escândalos Gospels, né? Desta vez vamos começar a compreender o que é essa tal da luz progressiva. Mas de uma coisa eu já adianto de antemão: é através desse vídeo aqui, da luz progressiva, que você vai entender o vídeo anterior. Quem assistiu o vídeo anterior, né, lá fala sobre aquelas datas sobre o Armagedon, que o corpo governante inventou para acontecer o Armagedon. Você viu lá que foi umas 5 datas lá que não aconteceu nada.
E você vai compreender aqui através da chamada luz progressiva. Como é que vai funcionar? Eu vou deixar bem claro para vocês. Você vai pegar o livro Raciocínios à Base das Escrituras, correto? Aquele livro capa marronzinha, né? Se não tiver, abaixa o aplicativo da jw.org. Se você tiver o Raciocínios em papel mesmo, pega o livro Raciocínios. Deixa do ladinho do teu computador, do teu celular aí, que eu vou pegar as páginas, você vai abrir as páginas comigo, você vai dar pausa, você vai conferir a leitura comigo, correto? Aí a gente vai pegar o ponto de vista do corpo governante sobre essa tal da luz progressiva. Por qual motivo eles falharam tanto nas datas criadas por eles, pela liderança do passado, né? Do Charles Taze Russell, do Rutherford e outros que seguiram, né? Então tudo tem um motivo. Você vai entender nessa luz progressiva o porquê que Charles Taze Russell, Rutherford e outros criaram datas pro tal do Armagedon e não aconteceu nada. É na chamada luz progressiva. É uma tentativa de passar o pano nas cagadas que os outros fez lá atrás. Entendeu? E depois que a gente pegar aqui o ponto de vista do corpo governante, aí a gente vai pegar uma enxurrada de textos bíblicos que o corpo governante se embasa, principalmente lá no Antigo Testamento. Tem um pouquinho novo também, mas o foco mais é o Antigo Testamento, onde eles vão pegar textos isolados, já cria uma desonestidade intelectual e uma gambiarra teológica para sustentar a tal da luz progressiva. E quando a gente pegar tudo isso aí eu vou dar um texto bíblico para dar o checkmate no corpo governante, que é a liderança que faz gambiarra teológica, que fica manipulando testemunha de Jeová, de sair de porta em porta aí por aí, entendeu? Porque eles só recebem a luz progressiva daquilo que o corpo governante ensina para eles. Então, se eu, emissário cristiano, visitar um salão no reino e começar a trocar uma ideia com a testemunha de lá dentro, cara, eu vou estar anos-luz à frente deles. Mesmo que eu fale uma verdade, eles somente vão aceitar a palavra que o corpo governante assim o diz. Mesmo que chegue alguém e fale, olha, mas o emissário cristiano falou isso anteriormente, né? Então significou que o emissário cristiano falou a verdade, o corpo governante só confirmou. Entendeu? Então é mais ou menos isso aí. A luz progressiva você vai entender as churumelas das datas do Armagedon, que é o vídeo anterior. Vamos lá? E vamos iniciar nosso estudo da luz progressiva, que você vai compreender o porquê que foram criadas aquelas datas falsas para o Armagedon. Então a luz progressiva foi uma forma de se desvencilhar do grande desapontamento que as pessoas naquela época tiveram com a organização. Então foi criada essa doutrina chamada luz progressiva. Você pode baixar no seu Play Store aí, no seu aplicativo de aplicativos, né? Abaixa aqui no JW Library. No caso, meu celular está aqui no modo avião, porque se eu deixar aqui na internet é uma loucura, é chamada, mensagem, notificação, eu não vou conseguir fazer o vídeo certinho, né? Então tá no offline aqui, né? Então abrindo aqui, o que eu encontro aqui? Eu tenho aqui muitas publicações, né? Aqui começando aqui os mais usados, publicações diversas essas, né? Que eu baixo para poder fazer minhas pesquisas, os meus vídeos, né? Informações interessantes. A diferença dessas publicações aqui é o quê? É que elas não contêm aquelas imagens ilustradas, os desenhos, né, que a Torre de Vigia cria no meio dos livros físicos, né? Aqui só tem só letra, mais nada, é só letra. Mas eu tenho no meu celular livros desde a época de Charles Taze Russell, aquele Criação, né, por exemplo, que lá tem os desenhos, né, as ilustrações, fotos, etc. Quer ver? Então essa aqui é a minha pequena biblioteca Testemunhas de Jeová. Temos aqui Aprendendo com um Grande Instrutor. A gente vai usar esse livro aqui quando chegar no tema aí de mensagem subliminar, entendeu? Tem muita ilustração de desenho aqui, ó. O Poder a Viver para Sempre no Paraíso da Terra, de 82. O que a Bíblia realmente ensina, 1 e 2. Religião, esse livro aqui deve ser do Rutherford, se não me engano.
Revelação, seu grandioso clima está próximo. TJ Criação, este livro aqui é bem antigo, tá? Da época do Charles Taze Russell ou Rutherford, mas provavelmente é do Charles Taze Russell. É aqui, ó, 1920, que é a data do livro. Milhões que agora vivem jamais morrerão. Crise de consciência de Raymond Franz, aquele que escreveu o livro Contra os Testemunhos de Jeová e que fez parte do corpo governante, né? Deve-se crer na Trindade, aquela brochura, Liberdade Cristã do Raymond Franz, o maior homem que já viveu, o nome divino que durará para sempre, o que a Bíblia realmente ensina, o poderá viver no Pai da Terra de novo. Aqui, Russell, Millennium Down, olha só, essa aqui é do Russell mesmo, né? O Millennium Down, deve estar em inglês, né? Provavelmente. Você pode entender a Bíblia, TJs e a Bíblia que os testemunhos de Jeová se baseiam no seu Novo Testamento, que é a versão Whitcourt and Hort de New Testament, The Original Greek, de 1881, que é o Novo Testamento das Testemunhas de Jeová, aquela famosa tradução Novo Mundo, é baseado nessa tradução de Whitcourt and Hort, entendeu? Para não falar que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, não, o Novo Testamento é baseado nessa versão de Whitcourt Hort de 1881. Então, quando a gente chegar na parte das mensagens subliminares, né, do ocultismo, né, a gente vai pegar essas publicações e abrir aí por umas imagens, né? A gente vai conferir. Eu tenho aqui na minha galeria uma pasta só de mensagens subliminares Testemunha de Jeová. A gente vai pegar uma ali e conferir no livro, se realmente está lá, realmente, entendeu? Enfim, vocês vão ver lá. Agora voltamos lá para a página do Library. E voltando na página do JW Library, né? Temos aqui a Bíblia, né, das Testemunhas de Jeová, aquela capa cinza. Não vamos utilizar ela, talvez sim, talvez não, não sei. Mas a publicação que a gente vai utilizar é o Raciocínios, né? A base das Escrituras. Eu vou citar a página. Se você tiver um Raciocínios do lado aí, eu tiver baixado, você vai abrir na página que eu citar para você e vamos ler juntos o que diz lá o ponto de vista do corpo governante sobre luz progressiva. Após isso, como eu já falei no início do vídeo, né, e repito novamente, a gente pega aqui o ponto de vista do corpo governante, correto? Sobre o que é luz progressiva, que é uma desculpa esfarrapada das datas proféticas citadas por eles no passado lá, de Russell, Rutherford, etc., das datas do tal do Armagedon. A decepção foi muito grande, então foi criada essa luz progressiva para apaziguar a situação, né? E aí depois a gente pega lá os vários textos que eles utilizam para sustentar essa doutrina da luz progressiva, e lá no final a gente dá o texto checkmate para acabar com o corpo governante, entendeu? Para acabar com a ideologia do corpo governante, para parar de fazer testemunha de Jeová de palhaço aí que sai de porta em porta ensinando uma coisa, depois passado 2 anos vai ensinar outra, volta atrás. Não, mas é luz progressiva, relaxa. É assim que Jeová trabalha na obra dele, né? A gente vai ver isso aí, vamos lá, vamos pegar. Clicando no livro Raciocínio na Base das Escrituras, nós vamos observar o seguinte. Aqui temos aqui o tema, né? E aqui temos o que? Aqui a página, rosto da editora. A gente vai abrir essa página aqui, ó. Pum. Aqui temos aqui a capinha, né? Segundo o costume de Paulo, ele veio, olha lá, ele entrou indo ter com eles, e raciocinou com eles a base das Escrituras, expondo e provando com referências que era necessário que o Cristo sofresse e fosse levado dentre os mortos. Atos 17, 2, 3. Esse texto aqui, quando eu era estudante no começo, era muito interessante, porque Paulo teve a capacidade de debater, raciocinar com as pessoas ali, né, a base das Escrituras. E este livrinho, ele te capacita para isso, para você vencer debates, por assim dizer, né, refutar os hereges, por assim dizer. E eu vou aproveitar e usar este livro para refutar o corpo governante. Você vai ver a pegadinha, como eles dão um tiro no próprio pé. E aí que vemos aqui, descendo aqui embaixo, voltamos. Assuntos principais, que é esse segundo aqui. Clicando em cima, temos aqui introduções. Aqui temos os temas abordados, né? Temas abordados são esses tópicos aqui, bonitinhos, né?
Eu, por minha dúvida, devo ter feito uma reforma de 30 tópicos aqui, tá? 30 a 40 tópicos deve ser reformado para realmente haver uma restauração da própria religião, né? E neste livro Raciocínios, ele apresenta coisas atraentes e interessantes. No lado positivo dele, qual que é? Essa parte aqui, ó, traduções citadas neste livro. O que acontece? Para quem não sabe, aquelas passagens que são omitidas na tradução Novo Mundo, né, que não tem o texto, né? Aí tem uns crentes que falam assim: ah, mas a tradução Novo Mundo do Testemunho de Jeová omitem certos textos, né? Então aí o que acontece? Nesse livro é apresentado outras versões de Bíblias mais antigas que também não existem os textos, né, bíblicos. Não é só a tradução no mundo que faz isso. Outras versões de outros, né, enfim, não tem também. Ou então que nem aquela passagem lá de João, o verbo se fez carne, habitou entre nós, o verbo era Deus, né, tá com D minúsculo, né? Aí os protestantes falam, tá vendo? A Bíblia do Testemunho de Jeová apresenta Jesus com D minúsculo, é um absurdo isso. Aí tem outras versões também que apresentam também da mesma forma, quer dizer, não é só a Bíblia do Testemunho de Jeová, né? Como diz assim, vamos abrir aqui no caso, né? Temos aqui, ó, tudo com abreviados, né? Olha, Bíblia Vulgata. Eles utilizam-se várias traduções de Bíblias para fazer o estudante aí raciocinar, que não é somente a versão Novo Mundo que apresenta daquela forma, né? Jesus com D minúsculo lá no livro de João. Outras versões de Bíblia também apresentam da mesma forma. É fantástico esse livro, né? Bem, e neste livro aqui existe um tópico bem interessante que eu vou utilizar numa futura série, né? É a chamada Trindade, né? Ela é excelente, cara, porque eu já estudei esse tópico umas 1000 vezes, por assim dizer, não tirando, mas tô forçando, né, gente? Eu estudei, super estudado esse tema aqui. Cadê? Cadê? Aqui, ó, Trindade. Cara, existem traduções, tá, de Bíblia, textos para sustentar a Trindade, onde os supostos tradutores, né, para eles aplicar a Trindade na versão da Bíblia deles, um texto que é aplicado ao Eterno, né, eles acabam que aplicando a Jesus, eles adulteram textos e aplicam para Jesus, sendo que no contexto fala que é aplicado ao Eterno. Então, basicamente esse tópico, fala-se muito disso aí, né? Você compara as versões de Bíblia, tal, raciocinando, você vê que as traduções de Bíblia fazem isso, né? Realmente. A culpa é dos tradutores, né? Que pega lá, cria uma tradução e adulteram, manipulam um texto que é aplicado ao Criador, eles aplicam ao Filho para poder sustentar a Trindade. Então, esse tópico é bem interessante. Mas vamos ao que interessa. E vamos começar aqui nosso estudo. Você vai no tópico Testemunha de Jeová e abre lá na página 390 do tópico Testemunha de Jeová. Vamos abrir? Vamos abrir aqui em cima. Bem, aberto no tópico Testemunhas de Jeová, você vai agora na página 390. Então, no caso aqui, a página é 384. Você sobe um pouquinho aqui e vai até a página 390. Vamos subir aqui, 87, 88. Devagarzinho, porque aplicativo aqui é complicado, viu, filho? Não é igual PDF, né? Aqui, ó. Essa perguntinha aqui. Presta atenção nessa perguntinha. Por que razão tem havido mudanças através dos anos nos ensinos das testemunhas de Jeová? É aquela velha desculpa da luz progressiva. E olha o que o corpo governante ensina para as testemunhas de Jeová, gente. Vou até subir um pouquinho aqui, ó. A Bíblia mostra que Jeová habilita seus servos a entender o seu propósito de maneira progressiva. Eles se baseiam em Provérbios 4:18 e João 16:12. A gente vai abrir já nesse texto aqui. Assim sendo, os profetas que foram divinamente inspirados para escrever as partes da Bíblia não entendiam o significado de tudo o que escreveram.
Daniel 12, 8 e 9, 1 Pedro 1, 10 ou 12. Os apóstolos de Jesus Cristo viam que havia muita coisa que não entendiam naquela época. Atos 1, 6 e 7 e 1 Coríntios 13, 9 e 12. A Bíblia mostra que haveria um grande aumento de conhecimento da verdade no tempo do fim. Daniel 12, 4. O conhecimento maior, a miúde, um pouquinho, requer ajustes no modo de pensar da pessoa. As testemunhas de Jeová se dispõem humildemente a fazer tais ajustes. Isso aqui já é uma grande mentira. Eles não são humildes para fazer reajustes, porque eu já enviei trocentas perguntas para o site da Torre de Vigia e até hoje eles não se atualizaram em conhecimento nenhum, né? Né? Então aí que acontece? Mentira. Você vai ver a mentira já já, tá? Eles não dispõem nada, porque se dispusessem a fazer os tais ajustes, já tinha feito um raciocínio à base das escrituras versão 2022, atualizado, melhorado, né? A luz já deveria ter vindo, mas não, eles estão lá no atraso ainda, né? Tanto que até hoje eles não fizeram. Sendo que o livro, praticamente, de que data que é? Deixa eu até pegar aqui, eu tenho aqui ele em papel. Vamos ver aqui. Aqui é 2009. Entendeu? Ele foi criado em 85. Olha só. Ele foi criado em 1985, 89. E a edição é de 2009. Que deveria ter uma edição já de 2022, né, gente? Não tem cabimento uma coisa dessa. Bem, já que acabamos de ler aqui a página 390, vamos pegar agora os textos bíblicos, né? Citados aqui nessa página para a gente entender melhor aí o pensamento deles aqui, ó. Provérbios 4:18. Mas a verdade dos justos é como a brilhante luz da manhã, que clareia mais e mais até a plena luz do dia. Aqui, ó, texto que isolado. Eles gostam de texto isolado. O que eu chamo isso aí? Gambiarra teológica, desonestidade intelectual. Texto fora de contexto gera pretexto que gera heresia. Gente, impressionante. Bem, agora vamos para um outro tópico, né? Chamado falsos profetas. Você vai subir lá e vai clicar em cima aqui, ó. Falsos profetas. Você vai abrir agora na página 162. Olha, é pertinho. A gente vai voltar nesse tópico aí, ó. Vamos subindo aqui. 161. Aqui, será que é aqui mesmo? Cadê esse trem? Aqui, ó, bem aqui mesmo. Vejam a pergunta que eles fazem, né? No caso, no livro Raciocínios, né? Caso alguém faça a mesma pergunta, ele já tem uma resposta na ponta da língua. Diz o que lá? Não cometeram as testemunhas de Jeová erros nos seus ensinos? Aí o que eles respondem? Vamos dar uma olhadinha aqui. As testemunhas de Jeová não professam ser profetas inspirados. Cometeram enganos. Quer dizer o que? Eles estão confessando que lá no passado, né, o Russell, o Rutherford e outros cometeram erros em anunciar datas por Armagedon, né? E erraram nos cálculos, né? Então aqui eles são humildes em reconhecer os erros que cometeram. Como no caso do apóstolo de Jesus Cristo, tiveram às vezes expectativas erradas. A Bíblia provê um fator tempo com respeito à presença de Cristo, e as testemunhas de Jeová têm estudado isso com profundo interesse. Aí vamos subir um pouquinho. Subir demais. Jesus descreveu também um sinal de muitos aspectos que se conjugam com o cumprimento das profecias sobre o tempo para a identificação da geração que alcançaria em vida o fim do iníquo sistema de coisas de Satanás. As testemunhas de Jeová têm indicado a evidência em cumprimento deste sinal. É verdade que as testemunhas cometeram erros neste entendimento, né? Referindo-se às datas
criadas para Armagedon. Só aquela desculpa do Betsarim lá, aquela mansão lá, mas o Rutherford se aproveitou e ninguém conta a história, né? Sobre o que ocorreria no fim de certos períodos de tempo, mas não cometeram o erro de perder a fé ou de cessar de ficar vigilantes quanto ao cumprimento dos propósitos de Jeová. Continuaram a ter o presente e conselho dado por Jesus. Portanto, mantende-vos vigilantes, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Os assuntos em que foram necessárias correções de ponto de vista têm sido relativamente mínimos em comparação com as verdades bíblicas vitais que discerniram e publicaram. Entre essas acharam-se as seguintes: Jeová é o único Deus verdadeiro. Jesus não faz parte de uma divindade trinitária, mas é o Filho unigênito de Deus. A redenção do pecado só é possível por meio da fé no sacrifício do Redentor Jesus Cristo. O Espírito Santo não é uma pessoa, mas é a força ativa de Jeová. E os seus frutos precisam evidenciar-se na vida dos verdadeiros adoradores. A alma humana não é imortal, conforme afirmado nos antigos pagãos. Ela morre e a esperança de vida futura está na ressurreição. E por causa da questão da soberania universal que Deus permitiu a iniquidade, o reino de Deus é a única esperança da humanidade. Desde 1914 vivemos nos últimos dias e no sistema iníquo global de coisas. Apenas 144 mil cristãos fiéis serão reis e sacerdotes com Cristo no céu, ao passo que o resto da humanidade obediente receberá a vida eterna numa terra paradisíaca. Esse tema que a gente vai abordar também, tá? Outro fator a considerar a respeito dos ensinamentos dessas coisas, testemunhas de Jeová, é este: só ergueram tais ensinamentos realmente as pessoas em sentido moral? Destacam-se na comunidade por causa de sua honestidade, e os que aderem a esses ensinamentos é uma vida de círculo familiar influenciada de modo benéfico pela aplicação desses ensinamentos. Jesus disse que os seus discípulos seriam facilmente identificados por terem amor entre si. Só que esse texto aqui, no caso, é a igreja primitiva, né? Só que como existem várias igrejas que se dizem igrejas de Jesus, né? Então esse amor entre si só fica exclusivo para quem é membro de uma denominação, tá? Então é muito fácil você aplicar esse texto aqui, que os verdadeiros seguidores de Jesus seriam identificados por terem amor entre si. Só que a hipocrisia é tão grande hoje que esse amor é hipócrita e o amor só vale para quem faz parte de uma denominação evangélica. Nota-se essa qualidade em seu grau elevado entre as testemunhas de Jeová. Deixemos que os fatos falem por si mesmos, né? Agora você vai pegar lá no tópico desse tema: falsos profetas. Indivíduos e organizações que proclamam mensagens que atribuem a uma fonte sobre-humana, que, porém, não se originam no verdadeiro Deus e não estão em harmonia com a vontade revelada. Correto? Então isso, o que acontece? Já que as testemunhas de Jeová de hoje, né, o corpo governante, ele sabe muito bem o que é o falso profeta. Por que eles não aplicam esse termo, essa definição, a Charles Taze Russell, ao juiz Rutherford, né, e outros, né, que até esqueço o nome deles, os que sucederam depois do Rutherford, que criaram datas, né, aquela de 1975, né, 1925, 41, né, para um suposto Armagedon, e nada aconteceu. Com sua intuição de vender livro e revista para o povo, o testemunho de Jeová fica batendo de porta em porta, dando muitos estudos, o pessoal deixou de trabalhar, largou seus empregos, largou suas empresas em prol da religião, né? Aí ficaram velho, ninguém podia fazer mais filho, né? É só decepção religiosa. Por que eles não atribuem falsos profetas aos primeiros líderes da organização religiosa? Aí só vale para os outros líderes da cristandade, né? Não vale para Russell e Rutherford, né?
datas como 1914. Quem inventou isso aí? Foi Charles Taze Russell, baseado num chamado ocultismo, né? Que vamos falar sobre esse assunto, ocultismo na Testemunha de Jeová, 1925, 1941, 1985, datas criadas por eles, o tal Armagedon. Quem nunca leu o capítulo 18 de Deuteronômio, capítulo 18, verso 20 a 22? Aqui agora você vai abrir um próximo tópico, bem curtinho, para a gente finalmente compreender aí o ponto de vista do corpo governante sobre esse tal assunto luz progressiva. Você vai agora no tópico chamado reino, né? Você clica em cima lá e você vai na página 304. Aliás, vamos pegar ali a definição que é melhor, né? O reino de Deus é a expressão da soberania universal de Jeová para com suas criaturas, ou por meio usado por ela para expressar tal soberania. Este termo é usado em especial para... cliquei no negócio aqui. Para designar a manifestação da soberania de Deus, mediante o governo e régio encabeçado por seu Filho Jesus Cristo. Então esse é o reino. Na página 304... onde tem uma perguntinha lá bem interessante. Deixa eu até ver quando haveria, né? É aquela velha perguntinha lá. Quando haveria? Acho que é no final. Tá aqui. Aqui achei. Tá aqui, gente. Tá aqui. A página, vamos lá. Quando haveria de começar o reino de Deus e o seu domínio? No primeiro século, olha só. Colossenses capítulo 1, verso 1, 2, verso 13. Percebe isso aqui, ó? É só textos convenientes, tá? Principalmente versículo isolado. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, aos santos e que eram herdeiros do reino celestial. Ele, Deus, nos livrou da autoridade da escuridão e os santos, membros da congregação cristã, transferiu para o reino do seu Filho ao seu amor, né? Aí vem um raciocínio deles, né? Assim, na realidade, Cristo começara a reinar sobre a congregação cristã no primeiro século, antes da escrita dessa carta. Porém, o estabelecimento do reino para dominar sobre toda a terra estava ainda no futuro. Aí 1 Coríntios 4:8, texto isolado. Será que essas coisas estáis cheios? Será que já estáis ricos? Será que já começastes a reinar sem nós? Eu bem que queria que já tivesseis começado a reinar, para que nós também reinássemos convosco. Torna-se claro que o apóstolo Paulo os reprovava por raciocinarem erroneamente. Revelação capítulo 12, verso 10 ao 12. Agora se realizou a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador de nossos irmãos, o qual o acusa dia e noite perante o nosso Deus. Por esta razão, regozijai-vos, ó céus, e vós os que neles residis. Ai da terra e do mar, porque desceu a vós o diabo, tendo grande ira, sabendo que ele tem um curto período de tempo, né? Aí vem aqui o raciocínio deles. O estabelecimento do reino de Deus é aqui, relacionado com o lançamento de Satanás fora do céu. Isto não se deu por ocasião da rebelião no Éden, conforme se mostra em Jó capítulo 1 e 2. O livro da Revelação foi escrito em 96 da Era Comum, e Apocalipse 1 indica que trata de acontecimentos ainda futuros, né? Então, baseado nesse todo aqui, você acabou de compreender aí, né? As churumelas do corpo governante concernente a essa tal luz progressiva, né? O assunto dos falsos profetas, onde eles acusam falsos profetas somente referente aos líderes da cristandade, né? Não vou citar nem nomes, mas porque eles não querem dar o tiro pela culatra, também acusando Charles Taze Russell e juiz Rutherford e os sucessores também que criaram outras datas,
como também falsos profetas também. Por que só essa palavrinha falso profeta se aplica só aos dos outros, não aos deles? Porque a organização Testemunha de Jeová é conhecida pelas falsas profecias. E aquela casa de Bethsari, quem assistiu o vídeo anterior, né, tá lá, o pastor foi lá e mostrou. Aquilo é uma prova dos falsos profetas. Mas quem se aproveitou da casa foi Júlio Rutherford, rapaz, malandro, né? Tomando um uísque do mais caro, dirigindo os melhores carros, né? Enquanto o povo tava se lascando, né? Quem bancava esse luxo todo? O povo, rapaz, as testemunhas de Jeová. Coitado dessa geração, né, gente? Rapaz do céu. Bem, agora vamos pegar aqueles textos, né, que eu prometi a vocês. E onde o corpo governante se sustenta para essa tal luz progressiva. E você vai entender algo que aqui o corpo governante não coloca, tá? O que está por trás disso. Vamos lá? Bem, agora vamos começar aqui a pegar os textos, né, utilizados pelo corpo governante para sustentar a tal doutrina da luz progressiva, que é um passar de pano em cima das falsas profecias citadas pelos profetas lá do começo lá. E uma delas eu vou pegar aqui no caso, como você observa na tela, a Bíblia King James atualizada, né? Não precisa nem pegar a tradução Novo Mundo. Eu vou pegar aqui as referências, dizer aqui o que elas acreditam, né? O texto que é utilizado para sustentar isso aí. E o que realmente diz o texto para refutar a ideia delas. Vamos pegar aqui 1 Crônicas, capítulo 17. Subindo aqui, 1 Crônicas 17. 17, verso do 1 ao 4. Vamos ler aqui, bem calmamente. Tem que ler tudo, né, gente? Do 1 ao 4 é citado pelo corpo governante. A aliança de Deus com Davi, baseado também em 2 Samuel 7, do 1 ao 17. O rei Davi morava em seu palácio quando, certo dia, em conversa com o profeta Natã, declarou: estou aqui residindo em um palácio de cedro puro, enquanto a arca da aliança de Yahvé permanece abrigada numa tenda. Subindo por 2. E Natã encorajou Davi, dizendo: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. Verso 3. Entretanto, naquela mesma noite veio a seguinte palavra de Deus a Natã: vai, dize ao meu servo Davi que assim diz Yahvé, o Senhor, não és tu que construirás uma casa para eu morar. Ponto. Então, baseado neste texto de 1 Crônicas, capítulo 17, verso do 1 ao 4, as testemunhas de Jeová, o corpo governante, emprega este texto para tentar justificar a tese dos lampejos de luz, a luz progressiva, cujo objetivo é amenizar o embuste das falsas profecias de 1914, 1925 e 75, entre outras muitas mudanças. Tá vendo o que eu te falei? É para poder passar o pano, para cobertar. Só que caso o corpo governante não saiba, olha só, prestem atenção. O corpo governante das testemunhas de Jeová faz uma forçosa interpretação deste texto para afirmar que, assim como a própria seita, Natã também preferiu uma profecia falsa. Ele proferiu. Mas o que aconteceu foi o seguinte: Davi desejou construir uma casa para a arca de Deus e falou do seu projeto a um amigo, no caso, Natã, como você acabou de ouvir aqui. E como Natã sabia da aprovação de Davi perante Deus, disse-lhe informalmente: tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. No verso 2, Olha lá que nós lemos aqui. E Natã encorajou Davi dizendo:
vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. Tais palavras, no entanto, não podem ser consideradas como uma profecia. Ou seja, Natan não estava profetizando, uma vez que, quando a este desígnio de Davi, ele não sabia qual era o fato, a vontade de Deus. Olha, então esse texto de 1 Crônicas 17, 1 ao 4, não serve para o corpo governante sustentar um acobertamento de pano, né? Das falsas profecias de Charles Taze Russell e o juiz Rutherford. Vamos para o próximo texto. Agora vamos para o livro de Provérbios, capítulo 4, verso 18. Vamos clicar aqui em cima. Aqui o 4 e vamos subir lá para o 18, que é o versículo isolado que o corpo governante sustentou a sua tese sobre a luz progressiva e diz o seguinte: entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. É esse o texto-chave que o corpo governante sustenta para cobertar os falsos profetas do começo da religião, né? Usam esta referência para tentar explicar as mazelas proféticas de seus líderes, cujas predições não se cumpriram, e justificar suas incontáveis mudanças doutrinárias. Gente. O que fala esse texto aqui, gente? O contexto, não um versículo isolado, porque quem usa texto isolado é malandro, tá, gente? Se você está fazendo a parte de uma religião cristã e que utiliza texto isolado para poder sustentar uma tese, cai fora. É malandro, é 171. E o que diz o contexto de Provérbios? O contexto dos versículos do 14 ao 18. 14 ao 18. Olha lá. Jamais sigas pelas trilhas dos ímpios, tampouco andes pelas veredas dos maus. Evita o mau caminho, não passeis por ele, desvia-te dele e passa largo. Porquanto os maus não conseguem conciliar o sono enquanto não praticam o mal. Não podem dormir se não fizerem tropeçar alguém. O 17. Pois eles se alimentam como um pão da malignidade e se embriagam com o vinho da violência. E aí vem o 18 que eu li para vocês, né? Então esses textos que eu acabei de ler para vocês deixa claro que o texto em análise não sustenta o embuste das falsas profecias russelitas e das suas doutrinas instáveis, além de notoriedade de não provar profecias progressivas. É notável o objetivo de Salomão, que no caso em Provérbios, em distinguir, entre aspas, o caminho do salvo e o caminho do iníquo. Fecha aspas, esse é o contexto. O versículo 16 enfatiza o interesse dos maus, concluindo o versículo 19, que sequer sabem no que tropeçam. O entendimento das testemunhas de Jeová sobre a referência em destaque destoa claramente em Tiago, capítulo 1, verso 17. Abre em Tiago 1,17, onde o autor declara que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Rapaz, essa foi uma lapada, viu? De mantos, nébias. Aleluias. Rapaz, que lapada bonita. Vamos para o próximo texto. Agora você vai abrir comigo o livro do profeta Daniel. Clica no Daniel, ou na sua Bíblia aí mesmo em papel, e você vai abrir no capítulo 12. O verso 12, né? Lembra que a gente pegou lá no começo, no Raciocínios, onde tinha o versículo Daniel? A gente está lendo aqui. Verso 12, do 8 ao 9.
Vamos ler lá embaixo lá, vamos subir. Diz o seguinte, vamos lá. Eu ouvi claramente, mas não consegui compreender todo o significado da profecia. Por isso indaguei: ó Senhor meu, mas qual será o resultado final de todos esses acontecimentos? E ele replicou: orienta-me, segue o teu caminho, ó Daniel, porque essas palavras e sua significação estão lacradas e seladas até os aproximados tempos do fim. Então, gente, esses textos isolados, mutilados, né, desonestizados, gambiarrados, né, para assim dizer, eles usam esses textos para explicar suas profecias que não se cumpriram e as constantes mudanças de suas doutrinas. Porque Daniel não sabia o significado, né, da profecia. Tem coisas que Daniel escrevia, mas não entendia. Então é a mesma coisa testemunho de Jeová. Eles não entendem, mas lá na frente deles é revelado, né? E o que vamos dizer sobre esse texto? Claro, tomando todo o contexto, vemos na referência 10.5. Opa, 10.5, vamos até abrir aqui, ó. No caso aqui é o 12 lá, 10.5. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho e com um cinto de ouro puríssimo na cintura. E que temos aqui que um anjo explica a Daniel que as coisas que lhe haviam sido reveladas se cumpririam no tempo do fim. Aí entra o versículo 9 em questão. Mas somente os salvos as entenderiam e não os iníquos, por viverem nas trevas, como bem ensina o anjo no versículo 10. Vamos ler? Olha lá. Então eis que eu vi a voz das palavras do anjo. Eu vi no som de que dizia, perdi os sentidos. Entrei em um estado de êxtase e caí de bruços com o rosto em terra. Em seguida, senti que minha mão de alguém me tocou em mim e me ajudou a levantar. Mas meus joelhos e mãos tremiam muito. Rapaz, aqui. Tá, eu tô lendo aqui o versículo 10, mas na verdade, olha só o erro meu. 9 e o 10 no capítulo 12. Vamos lá ler. 9 e o 10. Aí entra o 9 e 10. E ele replicou, orientando-me: segue o teu caminho, ó Daniel, porquanto essas palavras e sua significação estão lacradas, seladas até os aproximados tempos do fim. Aí ele responde: muitos serão colocados à prova, e assim serão joeirados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedades. Nenhum dos ímpios dará ouvidos a essas palavras, tampouco buscarão o entendimento, mas os sábios e prudentes, sim, esses entenderão. Bem claro. Entretanto, os santos teriam, em seu devido tempo, o conhecimento da continuidade da profecia, e não de sua suposta mudança, como aconteceu com as testemunhas de Jeová, criando datas, 1914, depois mais uma, aconteceu, muda, né? Vamos tentar, né? E assim se foi, se é que você me entende, né? Como acontece a miúde com as testemunhas de Jeová, no caso, capítulo 2, verso 47. O que temos lá? Vamos ver. Verso 2, 47. Daniel capítulo 2, verso 47, diz o seguinte: em seguida o rei dirigiu-se a Daniel e declarou: verdadeiramente o nosso Deus é Elá, o Deus dos deuses, o Senhor dos reis,
e o revelador de todos os mistérios, pois fostes capaz de interpretar o mistério das minhas visões. Olha só, oh, glórias de mantos, né, pessoal? Vamos para o próximo texto. Bem, agora você vai abrir comigo Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo aqui, ó, Jonas, capítulo 3 e capítulo 4, tá? Vamos abrir Jonas, capítulo 3, verso do 4 ao 10. Nós vamos ler do 4 ao 10, tá, gente? Vamos lá. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, do mais importante e ricos aos mais simples e pobres, se vestiam com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestia-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Caraca, mano. 7. Então proclamou em Nínive: eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer nenhum, nem beber nada. Jejum absoluto. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como animais, e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone o seu mau caminho e toda a sua atitude violenta. 9. Talvez Deus volte sua face para nós, se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e se abandonaram à violência, e atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Rapaz, tem que ter uma ameaçinha pro povo voltar. Não é que Deus vai destruir realmente a cidade, né, gente? Ele faz, por assim dizer, uma pressão psicológica pro povo encher de cagaço e dar a volta por cima, né? Exatamente. Agora vamos abrir o capítulo 4, verso do 1 ao 2. Capítulo 4. A ira de Jonas e o amor de Deus. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobremaneira. Então orou a Yahvé e desabafou, dizendo: Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa. Foi por este motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és o Deus misericordioso, compassivo, longânime, rico em amor, que ameaças castigar, mas te arrependes. Olha só. O que o corpo governante usa esses textos para se ligar com a tal da luz progressiva, gente? Na verdade, não é só as testemunhas de Jeová que utilizam essa passagem, tá? Os adventistas do sétimo dia também. Eles dizem o quê? Afirmam que suas profecias falharam como as de Jonas. Por isso, os profetas modernos não devem ser condenados pelos erros das suas previsões. Perceberam? Vou repetir. Afirmam que suas profecias falharam como a de Jonas. Por isso, os profetas modernos não devem ser condenados pelos erros de suas previsões, que no caso adventista do sétimo dia
já arrumando uma desculpa para as falsas profecias de Ellen White. E as testemunhas de Jeová já arrumando uma desculpinha para a falsa profecia do Russell e do Rutherford e de outros, né? E o que temos a dizer sobre isso? Aqui diz o seguinte: Jonas não se enganou, antes disse aos ninivitas exatamente aquilo que Deus lhe ordenara. Leia lá o capítulo 3, do verso do 1 ao 4. Diante disso, será que tais argumentadores podem acusar Deus de erro? A proclamação de julgamento estava condicionada à intransigência de Nínive, no caso do capítulo 4, verso 2, o que é bem esclarecido em Jeremias capítulo 18, verso 7 a 8. Leia, anota o texto e leia. Se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Princípio claramente demonstrado no caso de Nínive, de modo que a profecia de Jonas jamais deveria ser citada para diminuir a responsabilidade daqueles que fazem previsões que não se cumprem. Por outro lado, as profecias proclamadas por tais seitas proféticas não foram condicionais. Ao contrário, apregoavam o seu prognóstico como sendo a expressa palavra ou vontade de Deus, mas todas elas falharam. Quem dizia já o Russell e o Rutherford, os sucessores, né? Com as datas do Armagedon, e todas elas falharam. Vamos para o próximo texto. Agora vamos para o Novo Testamento, né? Onde textos bíblicos que o corpo governante se apoia para tentar acobertar os seus falsos profetas do passado, Charles Taze Russell, Rutherford e os que seguiram na sequência aí, né? Sempre se baseando-se em textos isolados, na malandragem, num 7.1. E quando acabar esse vídeo, a gente vai chegar à conclusão se as testemunhas de Jeová de fato são humildes em fazer reajustes à sua forma de pensar, porque o emissário cristiano está dando essa luz para eles. Vamos ver se eles aceitam essa luz, né? Se eles são mentirosos, se eles são manipuladores, enfim, nós vamos chegar lá. Bem, agora nós vamos abrir aqui no livro de Lucas, capítulo 19, verso 11. Aqui, ó, Lucas 19, 11. Como eles pegam lá versículo isolado, né? Vamos ver o que eles têm para dizer aqui, né? A parábola das moedas de ouro, né? Diz o seguinte o texto: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhes uma parábola, visto estar próximo de Jerusalém e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. Bem, qual é a crença das testemunhas de Jeová nesse texto? Qual é o interesse? Primeiramente, é um versículo isolado que eles pegam, né? Então essa passagem eles empregam para amenizar os erros grosseiros que já cometeram por conta das suas profecias de deliberação de doutrinas. No caso, aquelas que eu citei lá, 1914, 25, 74, 75, enfim, aquelas datas para Armagedon que nada aconteceu, né? Porque eles gostam de chamar os outros de falsos profetas, mas eles não admitem também que Charles Russell e Rutherford e outros foram também falsos profetas, né? Olha lá. O que a passagem diz aqui? O propósito da parábola, primeiramente é uma parábola, né, gente? Não é por literal. Ela significa uma coisa. Das 10 minas era para esclarecer que Jesus não estabeleceria o seu reino terrestre após sua chegada em Jerusalém. As testemunhas de Jeová forçam a interpretação deste versículo e, assim como os discípulos que se enganaram por achar que o estabelecimento do reino de Cristo seria imediato, também se equivocou por acreditar nos mitos de 1914,
1925 e 1975. É bom deixar bem claro que os discípulos de Cristo, quando ensinavam algo ao povo, prestem atenção nessas palavras. Quando os discípulos de Cristo, quando ensinavam algo ao povo, não voltavam atrás para corrigir datas ou regras de fé, porque efetivamente agiam segundo o mandamento de Deus. Mas não é isso que ocorre com o corpo governante das Testemunhas de Jeová. Por acaso você, caro inscrito e visitante desse canal, já leu no seu Novo Testamento um discípulo de Jesus Christ ensinando por aí, lá no Novo Testamento? Depois eles voltam atrás para corrigir aquilo que ele disse antes? Mas não, eu nunca vi isso, mas testemunhas de Jeová fazem. Não fizeram lá os profetas do passado? Profetizaram datas para o Armagedon e nada aconteceu? Aí vem a nova geração futura e tenta, passar o pano, corrigir aquelas cagadas que outros fizeram lá atrás? Rapaz do céu, os discípulos não são testemunhas de Jeová? Vamos pegar outro texto, gente. Agora vamos pegar aqui o livro de João, capítulo 12, capítulo 16, verso 12. É tudo referente àquele livro do raciocínios, aquelas referenciazinhas que a gente pegou e nem leu. A gente tá pegando aqui nos mesmos textos e tentando raciocinar contra as ideias do corpo governante, ok? Vou pegar João, capítulo 16, verso 12. Vamos subir um pouquinho. O texto já nos diz aqui: a obra do Espírito Santo, verso 12, mas como eles gostam de texto isolado, vamos ler o texto isolado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. Gente. Alegam as testemunhas de Jeová, porque aprenderam do corpo governante, que esta referência explica o fato de estarem sempre alterando suas crenças e esperanças, uma vez que, segundo o corpo governante, uma revelação pode não ser compreendida ou definida. Olha só a desculpa esfarrapada do corpo governante. O que nós temos a dizer para o corpo governante? Preste atenção que vai rolar texto bíblico aqui e vocês anotem no papel aí no seu celular para você conferir aí na tua casa. Os discípulos não podiam, entre aspas, suportar alguns ensinamentos de Cristo, porque o caráter espiritual deles ainda estava sendo moldado. O mesmo ocorreu com o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 3, enquanto ensinavam os primeiros convertidos. Como podemos ver, os discípulos, devido à sua imaturidade espiritual, chegaram até mesmo a disputar entre eles sobre quem seria o maior no reino de Cristo. Iria estabelecer, no caso lá em Lucas, capítulo 25, verso 24 ao 27. Pedro, ainda imaturo na fé, negou Jesus por 3 vezes, lá em 18, 15 ao 27. E Tomé, mesmo após a ressurreição de Cristo, ainda não cria nele, lá em capítulo 20, verso 24 ao 29. A preparação proposta por Jesus carecia ainda, entre aspas, do revestimento do Espírito Santo, no caso capítulo 16, verso 13 de João, e Atos capítulo 1, verso 8. Certo é que nenhum dos discípulos de Jesus Cristo recebera, entre aspas, mensagens divinas para transmitir ao povo e depois, entre aspas, por terem errado,
tiveram que corrigir ou justificar aquilo que falaram, como aconteceu inúmeras vezes com as testemunhas de Jeová. Eita, nós! Ei, lasqueira! Rapaz, o corpo governante não sabe a diferença do que é ser espiritual, imaturidade espiritual. Gente, vamos para o próximo texto. E vamos continuar no livro de João, né? No apóstolo João, para pegar mais um texto aí, só que é o capítulo 21. Vamos abrir novamente. Capítulo 21, verso 21. Né? Verso 21. Vamos subir lá. Aqui já vamos começar no 20, que é melhor, né? O discípulo amado e seu livro. Diz o seguinte. Vamos ler até... Deixa eu ver aqui. Até o 24. Vamos ler do 21 ao 24. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? 21. Assim que Pedro ouviu, perguntou a Jesus: Lord, mas quanto a este homem? Uma pergunta, né? Então Jesus lhe respondeu: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. 23. Por este motivo, tornou-se conhecido entre os irmãos o rumor que aquele discípulo não passaria pela morte. Ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas sim, entre aspas, se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte. O que te importa? Verso 24. Este é o discípulo que testemunha a respeito desses acontecimentos e que os escreveu. E sabemos que o seu testemunho é conforme a verdade. Vou ler o 25 para terminar, né? Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas essas fossem escritas uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Gente, as testemunhas de Jeová, o corpo governante. Infelizmente, eles pegam lá um texto isolado, no caso o versículo 21, né, que lemos aí, ó, que é o versículo 21. Assim que Pedro ouviu, perguntou a Jesus: Lord, mas quanto a este homem? Vendo Pedro a este, disse Jesus: Senhor, e deste que será? O corpo governante, eles empregam este texto para tentar, entre aspas, tentar justificar a tese dos, entre aspas, lampejos de luz, que, por sua vez, visa amenizar o embuste das falsas profecias de Russell e Rutherford e os sucessores de Rutherford de 1914, de 1925, 1975, entre outras muitas mudanças. Essa passagem não diz que os discípulos de Jesus e os cristãos primitivos possuíam expectativas erradas. Já parou para pensar nisso, gente? O que ocorreu não passou de um mal entendido de Pedro e dos demais que interpretaram erroneamente a declaração de Jesus, que disse, entre aspas, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Lá no verso 22, aí embaixo, aí, ó. Segue-me. O que te importa? Né? Entenderam os ouvidos que os discípulos João não morreria. A divulgação do equívoco foi uma precipitação dos homens
e não da revelação de Deus, que, posteriormente, necessitasse ser aprimorada. E para finalizar esta investigação aqui, o último texto que vamos analisar aqui é a primeira Epístola Universal de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo do 1, do 10 ao 12. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 10 ao 12. Vamos seguir aqui o que a Testemunha de Jeová ensina, né? Vamos lá, leitura. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinada. Verso 11. Buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que seguiriam aquelas aflições. Verso 12. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo enviado dos céus. Assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Olha só. Assuntos que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente, nos mínimos detalhes. Mas, emissário, o que as Testemunhas de Jeová usam esse texto para provar que dá luz progressiva? Vamos analisar. Empregam esse texto para tentar justificar a tese dos, entre aspas, lampejos de luz, por meio dos quais visam amenizar também o embuste das falsas profecias de 1914, 1925 e 1975, além das muitas mudanças em sua doutrina. E olha só, o texto bíblico em assunto, no caso no estudo, não se refere a supostas expectativas erradas por parte de profetas. Ao contrário, a declaração de Pedro está relacionada às profecias a respeito do Messias e da salvação que traria, embora os profetas não soubessem profundamente quando o fato se daria. Quando a isso, esclarece no versículo 12, o que lemos agora, né? Os mínimos detalhes. Não para si mesmos, mas para nós, o que significa que a vinda do referido Messias não ocorreria no tempo dos profetas, mas posteriormente, ou seja, entre Pedro, seus contemporâneos e as gerações futuras. Simples, não tem nada a ver de rampejo de luz. Bem, mediante a tudo isso que falamos, observamos o ponto de vista do corpo governante no livro Raciocínios à Base das Escrituras, que você acompanhou comigo, dos textos que se referem lá ao livro, lá nas perguntas, e o que acabamos de ler, os mesmos textos, as mesmas referências do livro Raciocínios à Base das Escrituras, e refutamos que lampejos de luz, luz progressiva, simplesmente é para cobertar as cagadas que Russell fez, Rutherford e os sucessores, da tal das datas. Profetas mentirosos, falsos profetas, sim! E o texto? Eu prometi o texto para refutar e acabar com esse corpo governante mentiroso que enganam as testemunhas de Jeová, que saem de porta em porta, que já são enganadas e que enganam os moradores das casas, empresas e escolas que fazem suas palestras. Hein?
qual é o texto que eu vou utilizar sobre esta luz progressiva? Vai ser agora. Se preparem para a refutação. É agora! Vocês lembram que no começo desse vídeo, lá no livro Raciocínios Abados das Escrituras, tinha esse texto aqui, ó, Provérbios capítulo 4, verso 18? Entretanto, a vida dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Esse é um texto isolado que todo instrutor, o ancião, o corpo governante vai aplicar para o neófito na fé, para o não vacinado contra as seitas heresias, para justificar as mudanças que ocorreu na religião, né? E qual o texto que vai refutar essa mentira aí? É que você não esperava. Olha só, Provérbios capítulo 24, verso 21. Vai acabar com essas mudancinhas aí. Olha só, vamos abrir aqui, ó. Provérbios 24, verso 21. Eles gostam de texto do lado? Vamos fazer sentir o gosto do próprio remédio. Olha só. Diz o seguinte: teme a Yahvé, o Senhor, filho meu, e ao rei. Não te associe aos revoltosos, pois terão repentina destruição. A quem pode calcular a ruína que o Senhor e o rei pode provocar? Os que buscam iluminação progressiva. Vamos pegar uma outra versão de Bíblia melhor? Então estamos aqui, Provérbios capítulo 24, versículo 21 ao 22. Olha lá. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças. Olha, os que buscam progressiva, iluminação progressiva, né? Porque de repente se levantará a sua destruição e a ruína de ambos. Quem o sabe? E agora, hein? Como é que fica a testemunha de Jeová? Como é que fica a corpo governante? O Eterno diz: filho meu, não se misture com pessoas que buscam mudanças. Não fique com pessoas que buscam iluminação progressiva, que mudam de doutrina, que tentam apaziguar as cagadas que os profetas anteriores fizeram. Corpo governante, torre de vigia, watchtower, testemunhas de Jeová do mundo inteiro foram refutados com sucesso.